Olá, eu sou Edson Vidal e sou educador físico. Eu vim hoje para falar com vocês 6 dicas pelas quais vocês não podem mais adiar a prática de exercícios físicos constantes, frequentes e orientados. Primeira dica, relacionada ao seu sono. Quem pratica atividade física durante a manhã, à tarde ou até no máximo entre o entardecer e o início da noite, de maneira moderada, de uma forma equilibrada para o seu bem-estar, a carga que você resiste, o exercício que você gosta, que você se sente bem, moderadamente, no máximo uma caminhada, no máximo alguns exercícios de musculação, até no máximo no final do dia e início da noite. Isso vai favorecer muito no seu sono. Você vai ter um sono melhor, você vai ter um sono mais intenso, mais duradouro e pela manhã vai acordar muito mais disposto, sem aquela sonolência, aquele cansaço de quem não dormiu ou de quem teve insônia. Então, a primeira dica para você não adiar mais sua atividade física é relacionada ao seu sono. A segunda dica é relacionada à sua função cognitiva, que está relacionada com sua memória, seu equilíbrio, seu humor, relacionado também com a sua agilidade, flexibilidade e você poder adiar ou afastar definitivamente a visita do mal de Parkinson e Alzheimer. Então, as suas funções cognitivas vão melhorar muito na sua fase quando você estiver já mais na meia idade ou na idade idosa e os benefícios que vai estar trazendo no dia de hoje por causa dos seus exercícios físicos de maneira moderada e aquilo que você se sinta bem fazer. Terceira dica relacionada com seus transtornos de humor, irritabilidade, depressão, aqueles transtornos de humor, aquela hostilidade que é comum quando chega na idade adulta, na idade já idoso. Então, o estresse do dia a dia, isso tudo é melhorado, diminuído ou até anulado quando você faz exercícios físicos, porque quando nós fazemos exercício físico, nós produzimos vários hormônios, várias substâncias que vão fazer bem para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Principalmente endorfina, dopamina, serotonina, que vão ser estimulados pela prática da atividade física. A quarta dica está relacionada com sua pressão arterial. Quando nós fazemos exercício físico, a pressão arterial tende a subir e ela se regula em determinado nível. E quem já tem pressão arterial alta, as artérias e as veias elas estão mais enrijecidas. No entanto, quando nós fazemos exercício físico, na contração e relaxamento do músculo, que também está relacionado com as artérias e as veias, essas veias, essas artérias, elas tendem a ficar mais flexíveis e aí o sangue ele passa com mais facilidade, o sangue fica mais fluido, as artérias, as veias, os músculos vão ficar melhor e isso vai melhorar a sua pressão arterial. Essa é a quarta dica, pressão arterial e também relacionado com a sua alimentação. Você diminui o sal, diminui gordura, diminui o peso corporal, você diminui açúcares, aumenta a quantidade de folhagens, de saladas, aumenta a quantidade de exercício e aí sua pressão arterial vai ser regulada. Está relacionado com isso, é muito importante. A quinta dica está relacionada com diabetes, que é aquela proporção de açúcar que nós temos no sangue que o nosso organismo não consegue queimar. Então existe aquela diabetes que é relacionada com a hereditariedade, que a gente herda dos nossos pais, de nossos antepassados, e aquela que nós adquirimos por falta de exercício físico, por falta de uma boa alimentação e por aumento do estresse. Então, quando nós fazemos exercício físico, o nosso músculo consome uma boa quantidade, a maior quantidade desse açúcar que está no sangue, e aí diminui a quantidade de insulina no nosso corpo, e aí não precisa produzir muita insulina, e nosso índice de diabetes diminui, e podemos até curar o diabetes fazendo exercício físico, porque o próprio organismo, no exercício físico, vai consumir aquele açúcar que está no sangue. E a sexta, e bem relacionada, dica para você também não parar de fazer exercício físico ou não adiar mais
não adiar mais o início do seu exercício físico. Está relacionado com o seu próprio corpo. A osteoporose, que é a perda de substância óssea. Então, quando chega na idade mais velha, na meia-idade ou idade idosa, começa a perder substância óssea e os ossos ficam quebradiços. E boa parte dos idosos morrem por problema de fratura nos seus fêmurs. Fratura óssea, porque perde substância óssea. No entanto, o exercício físico, na própria contração, o nosso músculo ele está preso nas articulações, as articulações estão presas nos ossos, e quando faz uma contração muscular, o músculo contrai, as articulações ela contraem e o osso ele começa a sentir essa pressão. E ele, para se defender, ele se torna mais enrijecido, ele fica mais forte, ele fica com a densidade óssea mais forte e aí combate a osteoporose. Então, essas 6 dicas relacionadas ao seu sono, a sua função cognitiva, a sua memória, seu equilíbrio e mais tarde problema de humor, problema de depressão, ansiedade, problema com transtorno de humor, né? Aquele humor de hostilidade, de ficar irritado, estressado, pressão arterial, nossa pressão que deveria estar entre 12 por 8 ou no máximo 14 por 9 e muitas vezes está acima disso. Então nós precisamos melhorar nossa alimentação, diminuir sal, diminuir gordura, diminuir açúcar, aumentar a quantidade de folhagem, verduras, aumentar a quantidade de exercício físico, aumentar a quantidade de líquidos, principalmente água. E a quinta dica sobre diabetes: quando nós fazemos exercício físico, o nosso próprio músculo consome o açúcar que está dentro do nosso sangue e isso diminui a probabilidade de ter diabetes. Ou quem já tem diabetes, isso vai fazer com que esse índice de açúcar no sangue caia e vai diminuir a quantidade de insulina até que um dia não precise mais tomar insulina e fica curado de diabetes. E por último, osteoporose, que está relacionada com a densidade do seu osso. O osso fica mais enrijecido, mais forte e evita a ter quebra de ossos e vai trazer, para não trazer problema na idade idosa. Essas são as 6 dicas para hoje. Meu nome é Edson Vidal, eu sou educador físico e fica essa dica.